Bluey pode parecer só um desenho fofo e divertido, mas por trás existem detalhes escondidos que surpreendem até os adultos. Mas será que você já percebeu todos os segredos chocantes que a série esconde em meio às suas histórias leves e coloridas? Traição. Decepções amorosas são muito mais comuns na vida adulta do que a gente imagina. Mas você sabe qual foi o verdadeiro motivo que fez a Frisk terminar seu relacionamento com o Bosco? No episódio Babá em Dobro, durante o jogo das perguntas, Frisk parece um pouco triste quando o assunto relacionamento surge. E isso já dá uma pista de que o fim com Bosco não foi nada fácil. Ainda mais quando descobrimos que sua afilhada sabia sobre o namoro, o que mostra que a relação era realmente séria e estável. Avançando um pouco no episódio, temos mais uma pista reveladora. Durante a encenação da história da princesa, Frisk interpreta a personagem fala que príncipes são todos iguais e sempre saem pelo mundo procurando outras garotas. Coincidência? Nada disso. A forma como ela fala da situação parece refletir exatamente o que viveu, uma traição. Tudo indica que Frisk foi magoada por Bosco e que esse foi o motivo do término. Esse momento da Frisk é um exemplo perfeito de como a série aborda o tema de uma forma leve de mostrar que nem sempre os finais são felizes, mas que tudo bem recomeçar. Separamos 12 segredos chocantes em Bluey que podem te surpreender. Vem agora com a gente desvendar um pouco mais dos segredos desse incrível mundo da Bluey. Infração de trânsito. No episódio Trabalhadores, a Tilly decide fazer algo bem decorativo, construir um lago de peixes no próprio jardim. Para isso, ela contrata uma equipe de especialistas. Mas para Bluey e Bingo, os trabalhadores não são bem-vindos, são invasores. Então, como boas detetives mirins, começam a seguir a rotina da equipe. O Chico, também conhecido como Café com Leite, apelido dado pelas filhas do Bandit, está em pé de guerra com sua namorada, Carol. Os dois vivem brigando durante o trabalho através das ligações. Ao longo do episódio, vamos juntando as pistas. E finalmente descobrimos o motivo. Chico perdeu a carteira de motorista. Provavelmente cometeu uma infração no trânsito, ou até tenha bebido antes de dirigir, o que é um erro gravíssimo. Como resultado, ficou sem carro, sem habilitação e agora depende de caronas da Carol ou do chefe. Mas como todo bom episódio de Bluey, no final as coisas se acertam entre Carol e Chico. Afinal, todo mundo comete erros, mas assumir a responsabilidade e buscar melhorar faz toda a diferença. Acidente. E já que estamos falando de regras de trânsito, por que não levantar uma teoria bem interessante e um pouquinho preocupante sobre a segurança no carro da família Heller? Muitos fãs mais atentos notaram uma mudança curiosa. Na primeira temporada, a cadeirinha da Bingo usava apenas um cinto simples. Mas, na segunda temporada, o cinto mudou, agora ela está com um modelo de 3 pontas, bem mais seguro. Coincidência? Ou teria rolado um susto no meio do caminho? A teoria mais comentada é a de que a família Heller pode ter sofrido um pequeno acidente de carro entre as temporadas. Nada muito grave, mas o suficiente para deixar Bandit e Tilly em alerta máximo com a segurança das meninas. E convenhamos, depois de um susto no trânsito, quem não repensaria os mínimos detalhes? E olha, do jeito que essa família vive se metendo em aventuras, ter um bom cinto de segurança nunca é demais. Mãe desaparecida? Um dos personagens que aparece com certa frequência é o Vinton, ou melhor, o pai do Vinton. Sim, porque a mãe dele, até hoje, ninguém viu. E isso nos leva a uma daquelas teorias cheias de pontas soltas e sentimentos misturados. Sabemos que os pais de Vinton são divorciados, e que ele mora com a mãe. Isso fica bem claro no episódio Helicóptero, quando ele diz que quer ir para a casa do papai, mas não faz ideia de onde fica. Como assim não sabe onde o pai mora? Isso levanta algumas questões importantes. Por que Vinton mora apenas com a mãe? E por que ela nunca apareceu na série, mesmo tendo a guarda? Tudo isso nos faz imaginar que o divórcio dos pais de Vinton pode não ter sido dos mais amigáveis. Como Bluey costuma tratar temas delicados com muito cuidado, não seria surpresa se um episódio futuro explorasse essa situação. Mostrar Vinton lidando com sentimentos confusos sobre os pais separados, sobre a ausência. Afinal, entender que as famílias podem ser diferentes e que sentir falta de alguém é natural é parte importante do crescimento. Antes de continuar acompanhando o segredo em Bluey, comenta aqui embaixo Vinton. Ator. E já que estamos falando do Cornelius, pai do Vinton, tem uma curiosidade no ar que pode explicar um pouco mais sobre o motivo do término entre ele e a mãe do cachorrinho. Você se lembra do episódio Cinema? Pois bem, assim que a família chega ao estabelecimento, dá para ver um cartaz de filme com um personagem bem curioso. Se você reparar direitinho, vai notar que o ator do cartaz é ninguém menos que Cornélio. Isso mesmo, tudo indica que ele já foi, ou ainda é, um ator de certo sucesso. E se tem uma coisa que sabemos sobre atores famosos, é que às vezes eles acabam com fama de namoradores. Essa pista combina direitinho com o comportamento que Cornélio apresenta ao longo da série. Durante várias temporadas de Blue, ele aparece com diferentes parceiras, o que sugere que ele talvez goste de trocar de relacionamento
relacionamento como quem troca de figurino. Tudo isso nos leva a pensar, será que esse estilo acabou sendo o motivo do fim do relacionamento com a mãe do Vinton? Seja qual for a verdade, esperamos que Cornélio tenha deixado essa fase de Dom Juan canino para trás, até porque agora ele está namorando ninguém menos que a mãe dos Terriers. Resta saber se Cornélio vai conseguir manter o foco, ou se vai acabar estrelando mais um drama, mas dessa vez, da vida real. Família diferente. Uma personagem que tem uma dinâmica bem curiosa na série é, sem dúvidas, a Indy. Com seu jeitinho livre, vegana, conectada com a natureza, ela vive uma vida mais alternativa ao lado da sua mãe. No episódio A Bebê Prematura, descobrimos que Indy tem uma irmã mais nova que nasceu antes do tempo. Afinal, as crianças têm o costume de reproduzir o que passam em casa. Isso pode ter trazido alguns desafios de saúde que exigem ainda mais dedicação da mãe, o que ajuda a explicar o estilo de vida mais centrado e consciente que as duas levam. Mas uma pergunta vive no imaginário dos fãs: onde está o pai da Indy? Por que ele nunca apareceu na série? A resposta pode estar mais próxima do que parece. No episódio Mamães e Papais, durante uma brincadeira de faz de conta, Indy e Rustin acabam discutindo pontos. Os dois querem trabalhar, mas quem vai ficar com o bebê? Para muitos, esse diálogo não foi só imaginação. Foi um espelho da rotina que Indy vê em casa. Essa abordagem é mais um exemplo de como Bluey sabe tratar temas sensíveis com naturalidade, mostrando que não existe uma única forma de família, e que toda história, mesmo que diferente, tem seu valor. Irmão da Chloe. A Chloe é uma das melhores amigas da Bluey e elas aparecem juntas em vários episódios, sempre envolvidas em alguma aventura. Já conhecemos bem seus pais, o Frank, sempre animado, e a sua mãe. Mas tem um membro da família que permanece nas sombras. Estamos falando do irmão da Chloe. Sim, ele existe. Já vimos sua silhueta, talvez um bracinho no carrinho de bebê, mas nunca mesmo, vimos seu rosto. E isso, claro, levanta uma pergunta que vem martelando a cabeça dos fãs mais atentos. Por que será que o irmão da Chloe nunca aparece completamente? Uma teoria que circula por aí é que ele pode ter alguma condição de saúde que o impede de sair de casa, talvez até algo relacionado à exposição ao sol. Seja lá qual for o motivo, o irmão da Chloe já é uma lenda entre os fãs. E se um dia ele aparecer de verdade, pode ter certeza de que será um episódio memorável. Ainda não. Você sabia que os Trip e a Trixie, pais da Muffin e da Socks, não são casados? Isso mesmo. Apesar de formarem uma família super presente na série, com direito a muitos momentos caóticos, eles ainda não oficializaram a união. E essa pista aparece no episódio A Placa. Lembra do momento em que o buquê é jogado? Pois é, Trixie está ali, toda empolgada, esperando pegar o buquê. Mas quem aparece do nada para interceptar a jogada? Ele mesmo, Strip, num salto ninja. Isso deixou muita gente coçando a cabeça. Será que o Strip não quer casar? Será medo de compromisso? Os Strip e Trixie podem ser felizes do jeitinho deles com ou sem aliança no dedo. Mas se um dia vier esse casamento, já sabemos que Muffin será a daminha mais caótica. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Tio Zé. Que o tio Zé é diferente. Todo mundo já percebeu. Ele tem aquele jeitão descolado, um sorriso sempre pronto. Mas o que realmente intriga os fãs mais atentos é, de onde veio aquela coloração? Enquanto todos os filhos da Nana e do Bob Elier têm a clássica pelagem azul, o tio Zé parece uma edição limitada. Isso porque, segundo os padrões da raça, um filhote herda uma única coloração azul ou vermelha, nunca uma mistura. Mas, e o tio Zé? Isso abriu espaço para várias teorias. Seria ele um caso raro da natureza? Ou será que ele foi adotado? Nada contra adoção. Aliás, seria lindo se a série abordasse isso com a sensibilidade que já mostrou ter. Mas talvez o tio Zé seja só um desses cachorros únicos que quebram a regra, porque, seja lá qual for a explicação, uma coisa é certa. O tio Zé pode até ter uma pelagem diferente, mas o DNA é 100% Elier. Bailarina. A Muffin é puro carisma e caos, uma mistura explosiva que faz qualquer episódio virar um espetáculo. Mas se tem uma coisa que ela leva a sério, é ser o centro das atenções. No episódio em que está na casa da vovó, ela simplesmente exige ser bailarina, e muitos se perguntam, por que tanta insistência? Bom, e se eu te contar que Muffin realmente ama balé nas horas vagas? Isso mesmo. E a prova tá bem ali, escondida no episódio Piscina de Natal. Dá só uma olhada com atenção naquele quadro. Quem aparece vestida de bailarina? Ela mesma, Muffin, com tutu e tudo. Um espetáculo de dança com Muffin no papel principal seria mais incrível. Fica a dica para os criadores. Grande lição. O Bandit é, sem dúvida, um dos pais mais sábios de Bluey. E no episódio Gangorra ele prova isso de uma forma bem simples e divertida. Quando ele percebe que suas filhas estavam excluindo a Pompom só porque ela tinha um tamanho menor, ele decide ensinar uma lição importante. Através de uma simples implicância com as filhas,
Ele conseguiu que elas entendessem o erro e se colocassem no lugar da Pompom, sem palavras, apenas com ações. Esse tipo de lição de vida é o que torna Bluey tão especial. Não é só sobre brincar e se divertir, é sobre ensinar valores de uma maneira que até os pais podem aprender. Homenagem ou doença? O Salsicha é um dos amigos mais próximos da Bluey, e a amizade deles já vem de longas datas. No episódio Corrida de Bebês, vemos o Salsicha ainda bebê, ao lado de sua mãe. Mas o que realmente chama atenção no Salsicha é que ele nunca tira o boné, que é uma homenagem à Austrália, com suas cores e o famoso símbolo. Mas, aqui vai uma teoria. E se o boné não fosse apenas isso, mas uma espécie de proteção? Muitos fãs acreditam que, quando ainda estava aprendendo a andar, o Salsicha acabou se machucando de alguma forma na cabeça. Por isso, o boné se tornaria um símbolo de cuidado. Quem sabe a série nunca revela a verdadeira razão, mas a ideia de que o boné pode ser uma lembrança de um momento doloroso, mas superado, é um toque interessante. O universo da Bluey esconde segredos e mistérios que deixam ainda mais divertidos acompanhar essa série. Se você curte o mundo da Bluey, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!